Isso mesmo. Vamos ouvir a palavra? Vocês podem continuar ligando ali para Marcília para o 999190470 e vamos ouvir o evangelho de hoje da liturgia da igreja, São João, o capítulo 1, versículo 35 a 42. Os primeiros discípulos do Senhor nos diz assim. Você pode nos acompanhar também lá no YouTube, em sintonia com meu Deus. Se inscreve lá, deixa o seu like, tá bom? E vai lá, assiste o vídeo também que eu falei. Amor e misericórdia, está lá. No dia seguinte, fala-se. No dia seguinte, João estava lá de novo com seus 2 discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouvindo esta declaração, João e a passagem passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhe: Que procurais? Eles responderam: Rabone, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: Vinde ver. Foram, viram onde ele morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão, era um dos 2 que tinha ouvido a declaração de João e seguido a Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e falou: Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então conduziu até Jesus e eles disse, olhando para eles: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, João é aquele que a gente falou aqui, né, de Nossa Senhora que foi visitar Isabel. E que ele não mexia, mas ele pulou na hora que Nossa Senhora disse Shalom, né? Shalom. João falou: o Cordeiro de Deus que é Jesus, o que tira o pecado do mundo. E ele está falando de Jesus. Mas aí João dava testemunho de Jesus. No outro dia, no dia seguinte, depois que João estava falando, vê Jesus passando por eles. E diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é aquilo. Sigam ele. E seguiram Jesus. André seguiu a Jesus. Irmão de Simão, Kefa, né? O Pedro. Simão era fraco, era uma pessoa fraca, era ignorante, analfabeto, mas ele encontrou-se com Jesus, ouviu Jesus falar com ele, ouviu Nosso Senhor falar, Jesus falar ao coração. Interessante que quantas pessoas que já ouviram Jesus falar, ouviram falar de Jesus, ouviram falar de Jesus, mas não ouviram Jesus falar com eles ainda. É diferente. Quando Jesus fala conosco, nós nos dobramos. Quando Jesus fala conosco, nós sentimos a sua presença. Nós olhamos para ele e enxergamos diferente. Tudo a gente enxerga diferente. Quando você escuta alguém: Jesus é bom. Por isso tem muitas pessoas que não se deram um passo ainda de conversão ainda, porque elas estão ligadas aqui a ouvir. É como Jó. Jó falou assim: antes eu só ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te verem. Diferente, não é? É diferente quando você vê uma coisa para você dizer: eu ouvi falar. E tem muita gente que vai na história: eu ouvi falar. E fala do que a pessoa falou. Agora, quando você tem uma experiência, é diferente. Quando se tem uma experiência de Jesus, é diferente. João estava falando de Jesus. Olha, o Messias. Quer ver o versículo? Deixa eu pegar só uns versículos antes. João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha ao seu encontro e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o evangelho da semana passada. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente,
porque antes de mim já existia. Eu também não o conhecia, mas vi batizar com água para que fosse manifestada a Israel. João ainda testemunhou. Vi o Espírito descer do céu como que pomba e permanecer sobre ele, pois eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, por isso dou testemunho. Ele é o Filho de Deus. Aí João começa falando. Primeiro, se João não tivesse tido uma experiência de Nosso Senhor, ele não ia falar. Mas aí quando as pessoas viram Jesus passando no dia seguinte, João estava lá de novo, com 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus caminhando, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os caras disseram: epa, não é a João que vamos seguir, não. Vamos seguir a ele mesmo. Não é a João que eu vou seguir, mas eu vou seguir a Jesus. Quantas pessoas que seguem uma pessoa e não seguem a Nosso Senhor? Quantas pessoas que seguem o que os outros falam, mas não seguem o Senhor? Quantas pessoas que estão aí enganadas porque não tiveram um encontro pessoal com o Nosso Senhor ainda? Olha, gente, eu tenho isso comigo. Jesus existiu? Não, Jesus existe. Mas eu não quero pregar o que Jesus fez lá atrás. Lá atrás, não. Porque a cidade que Jesus pregou, né, os lugares que Jesus andou, todos eles foram destruídos. Todos o tempo destruiu. Encarregou de... Você vai ver documentários, já que a gente não pode ir a Israel, a gente vê os documentários que tem cada um melhor do que o outro, né? Lugares. Cafarnaum era uma cidade da beira do mar, mas era uma cidade bem pequenininha. Fala de cidade, a gente pensa que é uma cidade grande, né? Mas não é a linguagem da Bíblia. Eram povoados pequenininhos. Tipo assim, eu vi de um lugar chamado Sítio São José, em Olivença. Antigamente era uma casa aqui e outra lá, não sei quantos quilômetros. Hoje está um monte de casa, tudo pertinho uma da outra. Então, continua a mesma coisa. Assim também no Evangelho de hoje, Jesus, ele vai levar o verdadeiro conhecimento de quem ele é. Quando ele fala, André, seu irmão de Simão Pedro, era um dos que estava com João e ouviram a declaração de João e seguiram Jesus. Jesus olhou para trás e disse: quem é que vocês procuram isso assim? Mestre, onde é que tu mora, hein? Imagina a cena. Onde é que o senhor mora? Jesus, vinde ver. Aí Jesus deve ter mostrado para ele: a raposa tem seus ninhos, as aves a raposa tem suas tocas, as aves do céu tem seu ninho, mas o filho do homem não tem nem reclino na cabeça. E não era o rei? Para falar para nós assim: vocês estão aí e vivam do jeito de vocês, mas o caminho é esse. Você vê, no Brasil, não é, essa vergonha que nós vimos essa semana de Manaus, é uma vergonha aquilo ali. Eu abro um parênteses. Aquilo é uma vergonha. É falta de administração. Vai dizer que faltou dinheiro? Não, faltou mal. É por isso que a gente dá poder às pessoas. Pessoas que administram mal. Pessoas que só olham para elas. E vê o seu irmão morrer ali, não está nem aí. E acha que não vai prestar conta perante Deus? Vai. O que adianta você ganhar o mundo inteiro? Disse Jesus. Jesus diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro, mas vir a perder a sua vida? O que adianta você ser rico, meu irmão, ser milionário, mas você não ter paz? O que adianta? Você vê às vezes pessoas brigando por poder aí. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro. Eu quero porque fulano tá não presta. Quem presta sou eu. Quem é bom é Jesus Cristo, mas os outros, sem Jesus, não são nada. Sem Jesus eu não sou nada. Eu vou prestar conta diante de Jesus dos meus erros, das minhas ações boas e dos meus erros, dos meus pecados. Vou prestar contas. Mas quem me julga não é o povo pode me julgar, mas não vai me condenar. Não vai me condenar. Pode até condenar, mas eu não receberei sentença das pessoas. Quem vai me julgar é Jesus. Lembra de Estevão? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e 7.
que Estevão era apedrejado, mas era um homem cheio do Espírito Santo? Morreu pela verdade? Não morreu por a mentira? Não colocou, não, eu vou esquivar daqui, eu vou sair por aqui, não vou falar mais de Jesus Cristo. Não! Você, lendo a carta aos Romanos, você vai... o autor vai falar da carta aos Romanos, todinho, carta aos Romanos, ele vai falar de um sumo sacerdote. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele fala de Melquisedeque, que não teve linhagem, que não teve, só tinha um nome, sacerdote, rei de Salém, e que era sacerdote, mas simbolizava Jesus Cristo já ali, que é Abraão da sua fé. E ele vai falar muita coisa, todo o livro do carta aos Hebreus, fala sobre isso, sobre o sacerdote, que é Jesus. Jesus. E ele, esse sacerdote, ele é aquele que vive ontem, hoje, eternamente. Está lá na paróquia de São José, na torre, escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nunca mudou, nem vai mudar. Então, quando nós olhamos para isso, nós experimentamos também que Jesus não mudou. As pessoas mudam. Os padres mudam, o coordenador muda, o Erisvaldo vai mudar, o Erisvaldo vai passar. Você vai passar. Mas preste atenção, qual é a semente que eu e você estamos semeando. O que é que nós estamos semeando? Será que eu estou semeando coisa boa? Será que eu estou anunciando mesmo Jesus para as pessoas? Ou eu estou falando só por falar? Tem que mostrar com a vida, não é? Testemunho, as palavras convencem, mas o testemunho que a gente fala sempre arrasta. Então quando você olha assim e diz: meu Deus, como é que eu vou? Eu ouvi um testemunho do meu irmão. Essa semana ele falava assim: olha, quando eu comecei a ouvir o seu programa, eu tinha leucemia. E eu fui curado. Eu fui curado da leucemia. Meu irmão Adeildo, né? Ele falava para mim esses dias: eu digo, eu quero seu testemunho, meu irmão. Mas eu já falei. Eu digo, mas eu quero de novo para me lembrar, para eu ser chacoalhado, não é? E graças a Deus que ele venceu a leucemia. E tem aqueles que não venceram, mas vence na fé, olhando para Jesus. Olhemos para Ele. Às vezes nós queremos e estamos tão desejosos de viver a aparência que nós esquecemos o essencial da vida. É testemunhar a verdade para as pessoas. Quando você é um testemunho, é diferente. Quando eu e você testemunhamos a palavra de Deus, é diferente. Falar é uma coisa, dar testemunho é totalmente diferente. Quando você fala, Deus é bom, isso é maravilhoso. Mas quando você diz assim, eu creio que Jesus, Ele é quem cuida de mim, e eu digo para você, Jesus pode fazer a obra na sua vida como está fazendo na minha, melhor ainda, mais ainda do que está fazendo em mim. Às vezes, meus irmãos, nós olhamos para as aparências das pessoas. Imagine João, não é? João, ele proclamava a verdade ali. João, ele falava da verdade, mas ele não era a verdade. Mas ao ver Jesus, ele disse assim, ali é a verdade. Aquele dali proclama a verdade. Ele existe. Até fala no Evangelho de São Mateus, eu não sou digno de desatar as correias da sandália dos seus pés. Veja a humildade de João. Era um homem grande. Um homem grande. Um profeta. Anunciava a verdade. Proclamava a verdade de Jesus ao povo, ao mundo. E hoje está precisando também de pessoas que proclamem a verdade, que não sejam pessoas que sejam omissas na proclamação da palavra de Deus. Porque parece que a mídia domina mais. Você passa a semana todinha falando de Jesus para o povo. E se chegar uma reportagem de noite na televisão, ela vai destruir quase que tudo aquilo que a gente plantou. Tudo que a gente semeou, que é a verdade que a gente falou. Porque
A Bíblia fala assim, que o mundo, o anticristo, vai pegar a verdade de Deus, transformar na mentira, pegar a mentira e transformar numa verdade. Porque eu acho que aquilo ali me convém, então também eu vou enganar os outros. Não se prega a verdade mais. Não se fala mais a verdade. Não diz a verdade. Ó, se é verdade, isso é verdade. Alô, bom dia. Mas muitas vezes a verdade ela é distorcida. Tanto no rádio, na TV, na nossa casa, no trabalho, em todo lugar, na política. A verdade é distorcida. Não se fala de um Deus verdadeiro, mas fala de uma mentira. Não se fala de Jesus na mídia como deveria falar. Jesus pode trazer a paz. Por que é que as famílias vivem em pé de guerra? Porque a audiência dá quando morre alguém, quando mata alguém, quando alguém comete um pecado ali, então coloca na mídia. Fulano de tal errou, foi isso que fulano de tal fez, isso. Mas quando uma pessoa faz uma coisa boa, ninguém joga na mídia, não. Tem aqueles oportunistas que acham que estão fazendo bem. É por isso que Jesus já advertiu antes. Que a tua mão direita não sabe o que a esquerda faz. A gente vê muitas pessoas na televisão, na internet. Fulano de tal fez isso. Fulano de tal ajudou. Fulano de tal pegou tantos milhões e doou. Não sei o quê. E tá achando que ele vai levar para o céu? Jesus disse que a mão direita faça que a esquerda não saiba e vice-versa. Não precisa tocar a trombeta. Ah, eu fiz isso, eu sou bom. Não, eu apresento um programa de rádio na parte do sábado. Você sabia disso? Não, isso não vai marcar no céu como ponto para mim, não. Eu agradeço. Não vai marcar no céu ponto para... Ah, eu sou fulano de tal. Tá bom, aí o dia que a senhora vir, não. Eu vou estar aqui na porta. O que vai marcar no céu para nós hoje é o que a gente pode dar um sorriso para o seu irmão. Bem Deus. Né? É isso que marca. É Jesus chegar, como a gente falava aqui, que a gente hospeda anjos sem saber. É uma pessoa chegar perto de você e dizer assim, meu irmão, eu estou precisando de uma ajuda sua. Outro no coração. Estou precisando de comida, estou com fome. Vamos ser sinceros, a pessoa só pede comida quando está com fome. Não é verdade? Ninguém nunca fala, chega na casa da Marcia e diz, Marcia, tu tá me devendo aquele arroz de tempero, 5 anos. Nunca! Você vai chegar lá, você só vai falar pra ela quando você tá com fome, não é não? Ó, isso ele tá me cobrando, viu, gente? Eu tô devendo. Não, rapaz, é só uma indireta só. É cobrança. Agora tem que ter a galinha de capoeira preparada lá, viu? Se não tiver a galinha de capoeira, vai ter a galinha velha. Tem 5 anos que ela promete. Mas, Marcília, não é isso que nós vemos muito hoje? As pessoas, elas se promovem em cima da desgraça dos outros, né? Isso. E não anunciam a verdade para os outros. É verdade. Quando a gente formos ajudar alguém, a gente tem que dar uma mão direita para que a esquerda não venha ver. E não venha se promover, como o Erisvaldo estava falando. Né? Tem muitas pessoas que dão as coisas para se promover, para aparecer. Mas quem tem que aparecer é o Senhor Jesus, né? Isso